O mundo antediluviano não se parecia muito com o de hoje. Há evidências de que a atmosfera que envolvia a Terra primitiva era muito diferente da que é hoje. Ao mesmo tempo, toda a Terra desfrutava de um ambiente tropical quente, frio e havia mais oxigênio na atmosfera. Os organismos teriam crescido mais do que suas contrapartes modernas e também viviam mais. A atmosfera primitiva era especial pelo dossel de vapor de água que foi criado por Deus no segundo dia, as águas acima do firmamento. Gênesis 1:7. Havia um vasto manto de vapor de água invisível, translúcido à luz das estrelas, mas produzindo um maravilhoso efeito estufa que mantinha temperaturas amenas de polo a polo, impedindo assim a circulação da massa de ar e as chuvas resultantes. Gênesis 2:5. Certamente teria o efeito adicional de filtrar eficientemente a radiação nociva do espaço, reduzindo marcadamente a taxa de mutações somáticas em células vivas e, como consequência, diminuindo drasticamente a taxa de envelhecimento e morte. Antes do grande dilúvio global de Noé, após a queda do homem, os humanos viviam mais de 9 séculos. Além disso, a atmosfera antediluviana fez com que os insetos, alguns, fossem maiores do que os que existem hoje. Algumas espécies de répteis também eram gigantes. Originalmente, Deus havia criado certos animais para serem grandes, médios e outros pequenos. Veremos agora os animais que existiram antes e depois do dilúvio. Glictodontes eram tatus gigantes do tamanho de fuscas que, graças ao dossel de vapor, cresceram grandemente. A maioria de seus restos foram encontrados na América do Sul, incluindo o Brasil. Eles foram extintos pelos indígenas. Megatérios, também chamados de preguiças gigantes, eram um tipo de preguiça territorial que também foi extinta por índios. Na Amazônia, há representações de preguiças sendo caçadas. Mamutes e mastodontes também viveram no mundo antediluviano. Ao contrário do mundo atual, antes do dilúvio não haviam desertos áridos nem geleiras, muito menos neve caindo. Isso indica que os mamutes viviam em um habitat temperado. Dentes de sabre eram felinos traiçoeiros que caçavam humanos e mamutes. No entanto, como Deus havia criado todas as criaturas para serem herbívoras, os dentes de sabre tinham caninos mais fracos, próprios para se alimentarem de frutas e folhagem. Elasmotérios, ou unicórnios siberianos, eram rinocerontes de chifre único. Gigantes e perigosos, alguns acreditam que esse animal é o rém bíblico de Jó 39:9-12. Chalicotérios, um animal estranho para alguns, era uma espécie de cavalo e preguiça gigante. Um fóssil semelhante a este é deste camarasauro, que morreu no dilúvio. Sua posição mostra afogamento e ele está deitado. Nos mares, haviam plesiosauros, semelhantes a saurópodes. Mosasauros também dominavam os mares antediluvianos, assim como megalodontes. Este fóssil encontrado na Holanda é de um mosassauro antediluviano, encontrado numa mina de carvão. Trilóbitas, artrópodes marinhos e artrópodas, eram animais de se ter medo. Haviam titanoboa, cobras que tinham patas e eram enormes. Espinossauros, que alguns sugeriram ser o Leviatã bíblico. No entanto, houve um animal chamado Deinosuchus, esse é provavelmente o Leviatã, pois cuspia fogo. Dentre os insetos, haviam aracnídeos gigantes, libélulas gigantes e baratas gigantes. Primatas como o Gigantopithecus tinham tamanhos monstruosos e pode ter dado origem a um mito do pé grande e do Yeti. Moas, um grupo de aves, também eram gigantescas. Em Utah, Estados Unidos, fósseis de Tyrannosaurus rex foram descobertos. Eles estavam em posições de afogamento, indicando que morreram no dilúvio. Esse gorgossauro também morreu no dilúvio, pois está com o pescoço arqueado. Na Austrália, cangurus gigantes foram achados. Isso explica as histórias aborígenes. Anquilossauros, animais armados com espinhos e uma grande clava, foi descobertos até na Antártida. Muitos desses fósseis não apenas mostram a morte, mas também mostram evidências claras de carnivória. Por exemplo, o registro fóssil inclui um Compsognathus do tamanho de um peru encontrado com um lagarto em sua barriga.
Um famoso fóssil de Velociraptor travado em combate mortal com um Protoceratops e um Tiranossauro Rex coprólito, esterco fóssil, encontrado como uma alta proporção, 30.150%, de fragmentos ósseos. Então isso é uma evidência clara para a carnivória. O tiranossauro mordeu num hadrossauro vivo, a ferida mostrava evidências de alguma cura. Isso mostra que o tiranossauro não apenas vasculhava dinossauros mortos, mas se alimentava deles. Isso também mostra como o mundo pós-queda foi terrível e macabro. Também explica que os Nefilins não eram gigantes acidentais, mas eles tinham o objetivo de serem gigantes para causarem admiração humana e causar o genocídio humano. Gênesis 6 indica que toda criatura havia corrompido seu caminho na terra. Humanos, animais, anjos, e por fim, os Nefilins, que já eram demoníacos desde o nascimento. Por fim, haviam aves voadoras gigantes e tartarugas gigantescas. Esse belo mundo que existiu antes do dilúvio infelizmente se foi, por nossa causa.